Você desistiu de perder aquela gordura teimosa da idade, achando que ela realmente não sai mais. Talvez você tenha tido medo de olhar no espelho por causa da barriga que insiste em crescer, mesmo dando dezenas de voltas no campo de atletismo ou passando dias de estômago vazio, tentando emagrecer. Mas, meus queridos, a partir de agora, não precisam mais correr até sentirem dor nos joelhos. Também não precisam de passar fome até ficarem sem energia. Existe um método muito fácil e seguro para derreter esses blocos de gordura que estão grudados e apodrecendo em cada canto do seu corpo. Trata-se do segredo para transformar o xarope de ameixa extrato de ameixa fermentado, que você já tem no frigorífico, num remédio natural para dissolver a gordura acumulada. Bem-vindos, Sua Dr. Antônio Ribeiro, diretor do Instituto de Pesquisa de Estilo de Vida Saudável para o Centenário. Como médico doutorado que dedicou a vida à investigação, garanto-vos, o nosso corpo é honesto. Se abrirmos o caminho corretamente, as toxinas e a gordura sairão por conta própria. Basta apenas 5 dias. Experimente misturar apenas uma colher disto no seu xarope de ameixa. Acontecerá o milagre da gordura visceral a arder enquanto você dorme. Vou oferecer-vos hoje a sensação de ter a barriga, antes dura como pedra, tornar-se macia e o corpo sentir-se leve como se fosse voar. Não é difícil, eu estarei ao seu lado para ajudar em tudo. Hoje, vou ensinar-vos esse segredo de A a Z, de forma bem fácil. Recentemente, uma senhora de cerca de 75 anos veio ao nosso instituto para uma consulta. Ela segurou as minhas mãos e perguntou cautelosamente: Doutor, a minha filha mandou-me um pote enorme de xarope de ameixa dizendo que faz bem, mas isto não é apenas um monte de açúcar. Tenho medo de ter diabetes, por isso estou há 3 anos apenas a olhar para ele. Tenho pena de deitar fora, mas tenho medo de comer, disse ela com um suspiro profundo. Ao ouvir aquilo, o meu coração ficou apertado. Ter um remédio tão precioso guardado num canto como se fosse apenas um pote decorativo. Amigos, por favor, lancem para fora do meu consultório, hoje mesmo, a ideia de que o xarope de ameixa é apenas água com açúcar. É verdade que, quando se prepara o xarope inicialmente, usa-se muito açúcar. Mistura-se na proporção de 1:1 com as ameixas para extrair as suas propriedades medicinais, por isso, nos primeiros meses, não parece ser mais do que um xarope doce e pegajoso. No entanto, se o xarope de ameixa suportar o longo tempo de 1 ano dentro do pote, ou seja, 365 dias, ocorre uma mudança científica mágica. Aquela propriedade do açúcar de que tanto tínhamos medo desaparece completamente. Quimicamente falando, o componente disacarídeo, que estava fortemente unido, divide-se em monossacarídeos, como a glicose, que se transformam em energia assim que entram no nosso corpo. Para usar uma analogia simples, o açúcar, que era um cavalo selvagem, ríspido e afiado, transforma-se num cavalo dócil e obediente após 1 ano de maturação. Não é mais o culpado que eleva bruscamente o açúcar no sangue, mas renasce como um chá medicinal natural precioso que ajuda a digestão e dá energia às células cansadas. Esta é a estética da espera e o mistério da fermentação que os nossos antepassados nos transmitiram. Um xarope de ameixa bem maduro por mais de 1 ano não é mais o açúcar que conhecíamos. Pode ser visto como o melhor agente de autocura criado pelos nutrientes da ameixa e pelo tempo. Portanto, não se afaste mais por medo da diabetes ou de que o doce seja prejudicial. Um copo de xarope de ameixa autêntico será o seu maior aliado para restaurar a sua energia debilitada e limpar o seu intestino. Agora, chegamos ao cerne e ao ponto alto da nossa história de hoje. O xarope de ameixa sozinho já é um excelente tônico, mas se adicionarmos apenas mais uma coisa, será como dar asas a um tigre. Vou apresentar o chamado lubrificante de ouro, que desobstrui o intestino bloqueado e lava a gordura visceral pesadamente instalada no baixo ventre. A sua identidade é o óleo de perila, ou óleo de linhaça, que sempre esteve no armário da nossa cozinha. O que? Doutor, colocar óleo no xarope de ameixa? Alguns de vocês estarão certamente a questionar. Pode parecer uma combinação estranha por ser a primeira vez que ouvem falar dela, mas, médica e nutricionalmente, não existe combinação mais perfeita. Vou explicar de forma bem fácil por que razão estes dois se devem encontrar. O intestino do nosso corpo é como uma mangueira longa. Com o passar dos anos, resíduos de comida e toxinas colam-se em cada canto desta mangueira e apodrecem. Isto é o que chamamos de resíduos fecais acumulados e é o principal culpado da gordura visceral. Neste momento, o xarope de ameixa atua como um poderoso detergente natural. Os ácidos orgânicos abundantes na ameixa esterilizam as bactérias más no intestino e dissolvem os resíduos endurecidos. No entanto, apenas dissolver não é suficiente. A limpeza só termina quando os empurramos para fora do intestino. É aqui que o óleo de perila entra como salvador. A gordura suave do óleo de perila reveste a parede intestinal com uma película de óleo limpa e fina.
É como lubrificar uma fechadura que está presa e não abre. As toxinas e resíduos dissolvidos pela ameixa deslizam através deste caminho de ouro lubrificado e saem facilmente do intestino. Há muitas senhoras que sofrem ao passar 30 minutos sentadas na casa de banho tentando evacuar, não é? A barriga está inchada, sente-se um desconforto, mas não há sinal de alívio, é algo verdadeiramente doloroso. No entanto, quando o xarope de ameixa se encontra com o óleo de perila, não é mais um igual a 2, mas sim um efeito de sinergia enorme que equivale a 5 ou 10. A ameixa desperta o intestino e o óleo abre o caminho, permitindo que a limpeza ocorra naturalmente, sem necessidade de fazer força. O que acontece quando o intestino fica limpo? Naturalmente, os resíduos que pesavam no baixo ventre saem, e a barriga saliente diminui visivelmente. Isto não é apenas perder peso, é uma mudança saudável onde as toxinas apodrecidas saem do corpo. A partir de hoje, não veja o óleo de perila apenas como um tempero para saladas. Ao encontrar-se com o remédio que é o xarope de ameixa, ele será o segredo de saúde mais precioso e barato para polir o seu intestino. Na verdade, se soubesse o quão preciosa era a ameixa para os nossos antepassados, ficaria surpreendido. A ameixa não é apenas uma fruta saborosa, é um ingrediente medicinal espiritual que protege a saúde do nosso povo há mais de 3.000 anos. Se olharmos para registros anteriores ao famoso espelho da medicina oriental, há um tesouro chamado Hyangyak Jipseongbang, que compilou as ervas medicinais da nossa terra na época do rei Sejong. Lá, os benefícios da ameixa estão registrados de forma muito detalhada e profunda. Esse livro descreve a ameixa como tendo uma natureza quente, sabor azedo e sendo livre de toxinas, capaz de baixar a energia acumulada no corpo e refrescar o calor no peito. Além disso, elogiava-a como melhor remédio para parar a sede e a diarreia em caso de mal-estar estomacal. Pense bem, numa época sem frigoríficos ou filtros de água, o quão difícil deve ter sido para os nossos avós trabalharem sob o sol escaldante do verão. Naqueles dias em que a energia se esgotava e o estômago borbulhava sem medicação adequada, uma tigela de água de ameixa fresca tirada do pote era como uma água da vida que ressuscitava até quem estava a morrer. Mesmo numa era sem ciência avançada, os nossos antepassados já conheciam o poder curativo da ameixa através de milhares de anos de experiência. Essa sabedoria acumulou-se camada sobre camada até chegar às nossas mesas hoje. Sempre que encontro pacientes no meu consultório, digo-lhes, não precisam de procurar produtos de saúde estrangeiros caros e raros. Como registrado no Hyangyak Jipseongbang, esta pequena ameixa contém toda a grande força vital para desintoxicar o nosso corpo e desobstruir a energia bloqueada. Portanto, o copo de xarope de ameixa que vocês beberão a partir de hoje não é apenas uma bebida. É o medicamento caseiro mais acessível e poderoso, contendo a sabedoria do nosso povo testada ao longo de 3.000 anos. Tudo o que vocês precisam de fazer agora é desfrutar plenamente desta receita preciosa que os antepassados nos deixaram para a vossa saúde. Então, por que razão a ameixa é tão poderosa para o nosso corpo? Vou explicar a razão científica de forma bem fácil sob a perspectiva médica. Quando você morde uma ameixa, a sua boca enche-se de saliva e sente um sabor bem azedo. A identidade deste sabor azedo são os ácidos orgânicos, o tônico natural que salva o nosso corpo. Especialmente, a ameixa contém uma quantidade enorme de ácido cítrico. Provavelmente, quando pensa em recuperar do cansaço, pensa primeiro em limões ou laranjas. Mas, surpreendentemente, a ameixa contém muito mais ácido cítrico do que o limão. Se souber o que este ácido cítrico faz no nosso corpo, não passará um dia sem o consumir. Com a nossa idade, muitas vezes é um suplício até abrir os olhos de manhã. Braços e pernas pesam como chumbo e os ombros estão tensos. Por que razão? É porque o ácido láctico, conhecido como resíduo da fadiga, está acumulado no nosso corpo. Este ácido láctico é como a fuligem negra que se cola ao motor de um carro. Com esta fuligem acumulada, é natural não ter energia e sentir o corpo pesado. Neste momento, quando o ácido cítrico da ameixa entra no corpo, transforma-se em algo como uma lavadora de alta pressão poderosa. Não só lava os resíduos de fadiga acumulados em cada músculo, como também desempenha o papel incrível de transformar esses resíduos novamente em energia. Ou seja, ao consumir ameixa, você não sente apenas o alívio do cansaço, mas sente a energia que estava adormecida no corpo voltar a viver. E não é tudo. A ameixa é também um guardião natural do nosso intestino. Com a idade, a secreção de ácido gástrico diminui e o ambiente intestinal tende a piorar. Torna-se o estado perfeito para a proliferação de bactérias más. Neste momento, o poderoso efeito esterilizante da ameixa brilha. A ameixa tem uma força excelente para combater as bactérias más que entram no intestino e neutralizar toxinas. Quando os antigos davam um copo de água de ameixa em caso de mal-estar estomacal ou comida ligeiramente estragada no verão, não era apenas um remédio popular. A ameixa atuava como um conservante natural no nosso corpo,
prevenindo intoxicações alimentares e mantendo o intestino forte. Meus caros, não tomem apenas dezenas de suplementos por falta de energia. Este copo de xarope de ameixa, que limpa os resíduos de fadiga e as toxinas intestinais, tornará a vossa vida até aos 100 anos mais vibrante do que qualquer tônico caro. O ácido orgânico da ameixa criará certamente aquela sensação refrescante de cada célula despertar novamente. Agora, vamos falar mais profundamente sobre o óleo de ouro que fará par com o xarope de ameixa e limpará os vasos sanguíneos do nosso corpo. O óleo de perila. Meus caros, ultimamente muitos compram suplementos importados caros ou azeite para cuidar da saúde. Claro que isso também é bom, mas como médico, digo-vos, com confiança que o óleo de perila da nossa terra é o tônico feito à medida que melhor se adapta ao corpo dos coreanos, e daqueles que seguem esta sabedoria. Por que razão o óleo de perila é tão fantástico? É por causa do ácido gordo ômega 3 que contém. Hoje em dia, basta ligar a televisão para ouvir que o ômega 3 é bom para os vasos sanguíneos e para as inflamações. Geralmente sabe-se que existe muito em peixes como salmão ou cavala, mas, surpreendentemente, o nosso óleo de perila contém mais de 60% de ácido alfa-linolênico, um ômega 3 vegetal. Este é um valor astronômico que não perde para nenhum outro óleo no mundo. Vou usar uma analogia fácil para explicar o que este ômega 3 faz no nosso corpo. Os vasos sanguíneos do nosso corpo são como canalizações antigas de uma casa. Após décadas de uso, tal como a ferrugem e os resíduos se acumulam no interior dos canos, o mau colesterol e as gorduras neutras colam-se aos nossos vasos sanguíneos, estreitando o caminho por onde o sangue passa. Como o sangue não circula bem, as mãos e os pés ficam dormentes, a pressão sobe e a nuca fica tensa. Neste momento, se tomar uma colher de óleo de perila, este óleo bom flui pelos vasos sanguíneos e começa a dissolver a gordura endurecida nas paredes. Tal como o sabão que limpa a gordura difícil ao lavar a louça, o óleo de perila lava os resíduos nos nossos vasos sanguíneos e torna o sangue límpido e transparente. Com o sangue limpo, o oxigênio e os nutrientes são bem entregues a cada canto do corpo, o que naturalmente dá energia e melhora a aparência. Mas não é só isso. A razão pela qual enfatizo especialmente o óleo de perila é a inflamação crônica. Com a idade, mesmo sem ferimentos graves, começam a surgir dores em vários sítios. Joelhos que doem, costas tensas, articulações dos dedos rígidas. Medicamente, isto é um sinal de que a inflamação crônica, um pequeno fogo invisível, se está a espalhar pelo corpo. O ômega 3 do óleo de perila atua como um bombeiro poderoso que apaga este fogo interno. Como acalma a inflamação e previne danos celulares, o seu consumo regular ajuda a reduzir as dores e a fortalecer a imunidade. Meus caros, não precisam de procurar apenas peixes importados caros ou suplementos em cápsulas. Esta garrafa de óleo de perila aromático na vossa cozinha é o faxineiro que limpa os vossos vasos sanguíneos e o remédio que controla as inflamações. Já estou ansioso por ver quão límpida e limpa este óleo de ouro, juntamente com a ameixa, manterá a vossa vida. Vou contar-vos a história de alguém que está a viver uma segunda vida com este método. É o caso da senhora Maria Silva, de 68 anos, que consultei pessoalmente no instituto há pouco tempo. Quando a conheci, a senhora Maria tinha uma expressão muito sombria. Doutor, acho que já não tenho solução. Mesmo que beba apenas água, a minha barriga cresce e o baixo ventre está duro como pedra, até me custa respirar. Sinto vergonha, por isso não encontro pessoas e uso sempre roupas largas, disse ela com os olhos marejados. O maior problema da senhora Maria era uma obstipação terrível e a barriga que cresceu como uma montanha devido a isso. Como ia à casa de banho talvez uma vez por semana, o intestino estava cheio de toxinas, a sua pele tinha uma corbaça e ela estava sempre sem energia. Aconselhei a senhora Maria a confiar em mim por apenas 5 dias e a tomar todas as manhãs uma colher de óleo de perila prensado a frio misturado com xarope de ameixa. 5 dias depois, recebi um telefonema dela. A voz que vinha do auscultador era tão vibrante que fiquei surpreendido. Doutor, aconteceu algo inacreditável. A partir do 3º dia, comecei a ouvir barulhos na barriga e parecia que resíduos de décadas estavam a sair. Agora que a barriga está leve, o meu corpo sente-se como uma pena. Amigos, a mudança que ocorreu na senhora Maria não foi apenas a redução de peso. Foi o início da circulação do corpo com a saída da chamada gordura apodrecida e dos resíduos fecais que bloqueavam o intestino. Ela disse que em 5 dias a sua cintura diminuiu 3 polegadas, mas o mais surpreendente veio a seguir. Como a barriga diminuiu, ela voltou a usar vestidos bonitos que antes não lhe serviam. E no fim de semana, foi passear ao parque com os netos. Antigamente, ela nem sonharia com isso porque ficava sem fôlego e sentia a barriga pesada após caminhar um pouco, mas agora diz que até consegue brincar às escondidas com os netos. Esta é a verdadeira juventude que quero oferecer-vos.
Perder a barriga vai além de ficar com boa aparência, é expandir o raio da sua vida e recuperar a autoconfiança perdida. Quando a imagem no espelho se torna confiante, sair de casa torna-se um prazer e a vitalidade do corpo faz florescer sorrisos para as pessoas ao redor. A senhora Maria ainda começa o dia com este suco de ouro todas as manhãs. Agora ela é elogiada pelo seu estilo e participa ativamente no centro de dia local. Meus caros, este milagre que aconteceu à senhora Maria não é de todo algo que só acontece aos outros. Vocês também conseguem. Abandonem o pensamento de nesta idade. Este pequeno hábito de limpar o intestino e as toxinas mudará a vossa vida de forma brilhante. E agora é a vossa vez de confirmarem pessoalmente. Então, é chegado o momento de vos ensinar o segredo mais precioso que mudará a vossa vida. Esta é a parte fundamental da nossa história de hoje. Meus caros, tragam agora papel e caneta. Ou peçam aos vossos filhos para abrirem o bloco de notas do telemóvel. Estão prontos? Os ingredientes são muito simples. Uma colher de sopa de xarope de ameixa do seu frigorífico. Uma colher de sopa de óleo de perila fresco prensado a frio. Meio copo de água morna. Não precisam de ir longe para comprar tônicos caros. Já temos tudo na cozinha. Aqui, como médico, enfatizo e reenfatizo uma precaução absoluta: a temperatura da água. Por causa disto, o que você bebe pode tornar-se um remédio ou apenas água comum. Nunca misture o xarope de ameixa em água a ferver. Por quê? O xarope de ameixa está cheio de enzimas vivas que salvam o nosso intestino e dissolvem a gordura. No entanto, estas enzimas são muito sensíveis ao calor. Cientificamente, no momento em que a temperatura ultrapassa os 60 graus, estas enzimas preciosas são destruídas. Verter água a ferver é como matar toda a força vital do remédio que você preparou. A melhor temperatura é a água morna entre os 35 e 40 graus, semelhante à temperatura do nosso corpo. Quando deixa cair uma gota nas costas da mão e sente, está quentinho, essa é a temperatura ideal. É nesta temperatura que as enzimas da ameixa dançam mais ativamente e são absorvidas pelo corpo sem rejeição. E o óleo de perila também é muito importante. Ao comprar no supermercado, certifique-se de escolher o que diz prensado a frio ou óleo de perila virgem. O óleo de perila aromático que usamos para refogados é geralmente feito torrando as sementes a altas temperaturas. Sabe bem, mas no processo de calor, muitos componentes benéficos desaparecem. Como estamos a consumir para a saúde, devemos usar o óleo prensado a frio, que foi extraído sem calor. O óleo de perila prensado a frio tem um sabor muito mais limpo e os nutrientes que limpam os vasos sanguíneos estão intactos. Deixe o óleo torrado para a culinária, e para este suco de saúde, use o óleo de perila de cor dourada clara. Algumas senhoras dizem que é estranho ver o óleo a flutuar na água, mas não se preocupem. Mexa levemente com a colher e beba de uma vez. O sabor agridoce da ameixa e o aroma suave do óleo combinam surpreendentemente bem. Resumindo, meio copo de água morna, uma colher de sopa de xarope de ameixa e uma colher de sopa de óleo de perila prensado a frio. O encontro destes três fará com que o suco milagroso que limpa o seu intestino e queima a gordura renasça com uma vitalidade efervescente. Lembrem-se apenas destas duas coisas: a temperatura e o tipo de óleo. Agora, vou ensinar-vos o horário de ouro, ou seja, quando e como beber este precioso suco para que o corpo receba da melhor forma. Sempre enfatizo: tão importante quanto o que se come é quando se come. O momento perfeito que recomendo é às 7 horas da manhã, no seu primeiro momento de jejum ao acordar. Por que razão em jejum? Durante a noite, o nosso intestino fica como uma folha de papel em branco e limpa. Quando este suco entra nesse momento, os nutrientes infiltram-se profundamente em cada célula da parede intestinal, como uma esponja seca que absorve água instantaneamente. Este detergente natural deve entrar quando o intestino está vazio para empurrar com mais força os resíduos incrustados. O copo em jejum é como o sino de alarme que inicia a grande limpeza do corpo. Contudo, tenho uma preocupação: muitos de vós têm o estômago fragilizado por terem trabalhado arduamente na juventude. Há quem sinta azia ao comer algo um pouco estimulante ou sofra de náuseas matinais. Para estas pessoas, mesmo a ameixa sendo boa, tomá-la logo em jejum pode assustar a parede estomacal. O sabor azedo agradável da ameixa pode ser um estímulo forte para quem tem o estômago sensível. Nesse caso, não se force. Existe um método muito mais sábio: tome o suco cerca de 30 minutos após um café da manhã leve. Acalme primeiro o estômago com uma sopa morna ou um mingau suave e depois beba o suco. Assim protegerá a parede estomacal enquanto absorve as propriedades medicinais da ameixa e do óleo. Ao beber, não o faça de um só gole. Saboreie lentamente, como se o fizesse rolar na boca, apreciando o aroma da ameixa e a suavidade do óleo. Ao misturar-se bem com a saliva, as enzimas digestivas saem mais ativamente, entregando o conteúdo de forma confortável até ao intestino.
Meus caros, o tempo que dedicam todas as manhãs a preparar este suco para vós mesmos é o início da cura. Bebam-no com o pensamento de que hoje estarão mais saudáveis do que ontem. Não é um remédio tomado à pressa, mas sim um ritual de tratar o seu corpo com dignidade. Esse carinho matinal criará o milagre de despertar o seu intestino e derreter a gordura da barriga. Agora, como médico, quero fazer uma promessa para a vossa segurança. Qualquer remédio só é remédio se for tomado corretamente, caso contrário, pode tornar-se veneno. Esta parte é muito importante, por isso ouçam com atenção. Primeiro, o segredo escondido no caroço da ameixa. Se preparou o xarope com ameixas verdes ou ainda não maduras, deve ter cuidado com o componente chamado amidalina no caroço. É uma substância de defesa natural da ameixa, mas pode transformar-se numa toxina desagradável no nosso corpo. No entanto, não tenham medo. Há uma razão científica para os nossos antepassados dizerem que a ameixa é melhor quanto mais velha for. Se a fermentação ocorrer durante um longo tempo de 1 ano 365 dias, esta substância tóxica decompõe-se e desaparece naturalmente. O tempo, esse grande mago, transforma o veneno em remédio. Portanto, deve consumir xarope de ameixa maturado por pelo menos 1 ano. Se tiver de consumir um xarope com menos de 1 ano, retire os caroços previamente ou ferva o xarope levemente para eliminar a toxicidade antes de o consumir. Segundo, o que peço encarecidamente é pela saúde dos vossos preciosos dentes. Há quem beba o suco de ameixa e, sentindo-se refrescado, pegue logo na escova de dentes. Meus caros, esse é um hábito muito perigoso. O sabor azedo forte da ameixa amolece temporariamente o esmalte, a camada protetora mais dura dos dentes. É como se a superfície de porcelana ficasse momentaneamente macia. O que acontece se escovar os dentes nesse estado? A superfície preciosa dos dentes é desgastada e surgirão dentes sensíveis. A dica que vos dou é: logo após beber o suco de ameixa, enxague a boca com água comum 3 ou 4 vezes. O método que mais recomendo é bochechar com água levemente salgada. A água com sal não só baixa a acidez da boca, como também é excelente para acalmar inflamações nas gengivas fragilizadas pela idade. Pode escovar os dentes 30 minutos após ter enxaguado a boca. O xarope de ameixa que salva o corpo não deve prejudicar os seus dentes. Estas duas regras de segurança, maturação de 1 ano e enxaguar a boca, serão os escudos que protegerão a sua saúde. Até aqui, acompanharam bem? No consultório, ouço muitas vezes: doutor, eu não consigo beber água fria nem no verão. Tenho de dormir de meias porque sinto os pés frios. Cada pessoa tem uma constituição diferente. Por isso, preparei hoje uma dica de tônico personalizada para quem tem o corpo frio. Se adicionar apenas isto à combinação de xarope de ameixa e óleo de perila, a temperatura do corpo subirá e a velocidade de perda de gordura duplicará. Trata-se do gengibre, o aquecedor natural da nossa cozinha. Na medicina oriental, o gengibre é excelente para circular a energia e expulsar o frio do estômago. Já ouviu dizer que se a temperatura do corpo subir apenas 1 grau, a imunidade aumenta várias vezes? Se o corpo estiver frio, a circulação e os movimentos intestinais tornam-se lentos, facilitando a acumulação de gordura. Neste momento, quando os componentes picantes do gengibre, gingerol e shogaol entram no corpo, é como acender uma chama numa lareira que se estava a apagar. O gengibre entrega calor a cada canto do corpo. Enquanto a ameixa dissolve a gordura e o óleo abre o caminho, o gengibre atua com um poder de fogo forte para queimar essa gordura. O método é simples. Adicione apenas 3 a 5 gotas de sumo de gengibre ao suco de ameixa e óleo de perila. Se for difícil fazer o sumo, pode cortar gengibre limpo em fatias finas, deixá-las mergulhadas no xarope de ameixa por alguns dias e usar esse xarope. O aroma picante combina bem com a doçura da ameixa e sentirá a barriga aquecer imediatamente. Este suco será um remédio sem igual para quem tem má digestão, barriga fria ou inchaço matinal. Ouçam o sinal do vosso corpo: se mãos e pés estão frios, o motor do corpo arrefeceu. Adicione a sabedoria de um pedaço de gengibre quente. Agora, vou ensinar-vos como usar este precioso xarope de ameixa como um tesouro na culinária da casa. Muitas pessoas dizem: doutor, com a idade sinto-me estufado ao comer carne e os meus dentes estão fracos para mastigar coisas rijas. O xarope de ameixa é o solucionador fantástico para isto. Ele é um amaciador de carne natural e um digestivo. Ao cozinhar carne, coloque 2 colheres de sopa de xarope de ameixa em vez de açúcar. Os ácidos orgânicos da ameixa quebram suavemente as proteínas da carne. Assim, até o bife ou o refogado que antes eram duros derreter-se, ão na boca. O meu marido, quando come a carne que marinei com xarope de ameixa, pergunta: por que razão a carne está tão macia hoje? E limpa o prato. Além disso, a ameixa atua como um conservante natural. Com a idade,
O intestino torna-se sensível, e qualquer comida ligeiramente estragada causa mal-estar. Adicionar uma colher de xarope de ameixa ao cozinhar peixe ou vegetais impede a proliferação de bactérias e elimina o cheiro a peixe e o odor da carne. E os pedaços de ameixa que sobram após fazer o xarope, nunca os deite fora. Estão cheios de fibra. Retire os caroços. Misture com um pouco de pasta de pimenta, uma gota de óleo de sésamo e sementes de sésamo. É o melhor acompanhamento para quando não se tem apetite. Para guardar o xarope, lembre-se, a ameixa odeia a luz do sol. Guarde num local fresco e escuro ou no frigorífico, com a tampa bem fechada para não entrar ar. Uma garrafa de xarope de ameixa na cozinha será o guardião do seu intestino e das suas refeições. Resumindo tudo o que estudamos hoje. Xarope de ameixa não é água com açúcar. Maturado por um ano, é uma fonte de energia natural. Ameixa mais óleo de perila igual a milagre no intestino. Meio copo de água morna, 1 colher de ameixa e 1 colher de óleo de perila prensado a frio para derreter a barriga. Melhor horário: em jejum matinal ou 30 minutos após o café se tiver estômago sensível. Cuidado com caroços e dentes. Use xarope de 1 ano e enxague a boca após beber. Dica para corpo frio: adicione um pouco de gengibre. Meus queridos, vivi mais de 70 anos, e como médica, descobri que a saúde não está longe. Abra o frigorífico agora mesmo e pegue no xarope de ameixa. Pratique por apenas 5 dias. Este pequeno hábito devolverá a vitalidade da juventude. Não se preocupem com nesta idade. O copo que começarem amanhã será o início grandioso de uma vida dourada. Partilhem as vossas experiências nos comentários, como se sentiram mais leves ou as vossas formas especiais de usar a ameixa. A vossa sabedoria pode ser a esperança de outros. Se tiverem dúvidas ou histórias de vida, enviem para o e-mail do Vida Saudável 60+. Subscrevam e deixem o vosso gosto. Desejo que sejam sempre saudáveis e felizes. Até agora foi o Dr. Antônio Ribeiro do Instituto de Pesquisa de Estilo de Vida Saudável para o Centenário. Obrigado e até a próxima.